Agora vamos lá. Meu Deus do céu, né? Olha aqui. Veio a público, por iniciativa do senador Cajuru, Jorge Cajuru, uma conversa que ele manteve com o presidente da República. Ele, com certeza, gravou. Eu estou entre aqueles que acham que é uma operação de despiste aí para dizer, Cajuru gravou, o presidente não sabia. Há algumas falas ali que podem sugerir o contrário. Porque você imagina eu gravando, o Bob gravando uma conversa sem que eu saiba, eu digo assim, porque você sabe, né, Bob? Eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa muito bacana, muito honesta, muito gente boa, né? Não temo nada, pode investigar o que quiser e tal, né? Aí o outro diz, mas pela minha mãezinha, presidente, eu também só quero investigar, eu não vamos perseguir. Né? É gente que quando... Inclusive o presidente, que tem um vocabulário que a gente sabe que é decorar catedrais, né? A gente nota que na conversa ele se absteve, por exemplo, de dizer aquelas palavras que ele disse em meio a empresários no jantar na semana passada. Um vocabulário que não se usa perto de crianças. Não é mesmo? Então, eu não sei até onde, não tem um arranjo aí. Mas, a gente vai ver daqui a pouco, consta que não. Agora, não interessa. O fato é que os dois... Eu quero deixar claro o seguinte. Os dois cometeram um crime. Não foi só o Jair Bolsonaro. Crime de responsabilidade. E no caso do Cajuru, há ali, óbvia quebra do decoro, e os dois estão conspirando contra dois poderes da República. Tem gente tratando isso como coisa jocosa. Não tem nada de jocoso ali. A coisa é muito grave. A coisa é muito grave porque nós temos um presidente que está passando a orientação para um senador para sabotar uma CPI, que é um instrumento de que dispõem os parlamentos, tem o que nome tem, mas os parlamentos têm à mão esse instrumento de investigação do Poder Executivo, basicamente. Né? E sendo uma CPI feita pelas câmaras federais, a Câmara de Deputados propriamente e o Senado, evidentemente voltadas para o governo federal. Preste atenção, quando o ministro Roberto Barroso determinou a abertura da CPI, em mandado de segurança, aliás, movido pelo próprio Cajuru e pelo senador Alessandro Vieira, ele o fez com base no que dispõe a Constituição, parágrafo 3º do artigo 58. A CPI tem de ter pelo menos 1/3 das assinaturas dos membros da respectiva casa, tem de ter fato determinado. Não existe uma CPI assim, vamos investigar tudo. Você não faz uma CPI para investigar um poder, por exemplo, da República. Como aquela porcaria daquela CPI da Lava Toga. Isso é o quê? O judiciário. Não, tem que ter fato determinado e tem de ter um prazo. No caso do requerimento, 90 dias é o inicial, podendo ser prorrogado depois. Foi esta CPI que o Barroso determinou por liminar, medida cautelar a ser referendada ou não, mas creio que sim, pelos demais ministros. É esta CPI que tem que ser instalada. Né? A coisa já começou a cheirar muito mal no sábado. Tanto é que eu fui ao Twitter, publiquei uma coisa no Twitter, até o senador Alessandro Vieira me ligou depois.
Eu fiz a brincadeira, Bob, que é quando o Miguelinho tem recados a dizer. Às vezes o Miguelinho faz análise política, né? Eu vi Aí no o Miguelinho analisou um requerimento do senador Alessandro Vieira num sábado. Num sábado. E ele já pedia ao presidente do Senado que o objeto da CPI mudasse. Que o fato a ser investigado mudasse. E se investigasse, então, aquilo que o Randolph tinha colocado lá, ações e omissões do governo federal, com ênfase na questão do Amazonas, da crise de oxigênio no Amazonas, fato determinado. Pediu que se investigasse estados e municípios também. Então, seria uma CPI para investigar omissão da União, 27 unidades da Federação e 5.570 municípios. Eu objetei o óbvio. Em primeiro lugar, querido senador Alessandro Vieira, e disse isso a ele, então contestar, mas obviamente não me convenceu porque ele está errado. Em primeiro lugar, não se altera o requerimento com o conteúdo da CPI porque ele já tem assinaturas. Os senadores assinaram aquilo que estava lá. E mais, num caso que foi judicializado, o ministro mandou instalar aquela CPI, não outra. E ele apresentou o requerimento ao presidente do Senado, como se o presidente do Senado pudesse ir lá e mudar o conteúdo do requerimento. Aí eu já senti um cheiro muito ruim. Considerando que Alessandro Vieira era um dos caras que tinha entrado com mandado de segurança, junto com o Cajuru. Acontece que eles passaram a apanhar muito dos bolsonaristas. O Alessandro Vieira é muito ligado à Lava Jato, próximo do bolsonarismo. Queiram ou não, os dois podem estar rompidos, mas a base não está. E o Cajuru é um bolsonarista. Embora ambos estejam no Cidadania, que aliás tem 3 senadores, 66,66%, né? Senhor Roberto Freire, o que acontece com a Cidadania no Senado? Já começou a cheirar muito mal. Escrevi a respeito. Apontei a impropriedade daquilo que pediu o Alessandro. Escrevi no Twitter, escrevi no blog. Eis que no domingo vem a público, então, a conversa do Cajuru com o Bolsonaro. E se está discutindo, Bob Furuia, Vólio Bene, a mesma coisa. Ampliação do objeto da CPI conforme requerimento do Alessandro. Sim. É claro que tem gato na tuba, ou que tem tuba na tuba. Tuba é um dos gatos do Bob, né? Obviamente, eu disse, mas senador, isso aqui interessa ao Bolsonaro. Não, porque podemos nos antecipar a quê? Praticando uma ilegalidade? Aí então tem a conversa indecorosa com a devida vênia. O Cajuru, num exercício ali de sujeição voluntária, que é até difícil de ouvir, cobrando elogios do presidente, dizendo, olha, não me confundam com esses daí, né? Não vamos misturar alho com bugalho, não sei o quê. Muito ruim. O presidente depois promete falar bem dele, porque não estava aguentando a patrulha, né? Os seus seguidores gostam da coisa do bolsonarismo. Como ele apareceu como aquele que moveu a ação para que o Supremo determinasse a CPI, ele passou a tomar pancada. E aí, então, ele houve por bem gravar a conversa com o presidente e disse, eu não assisti a entrevista dele ao Datena, se ele referendou que ele pediu autorização ao presidente. Ontem ele tinha dito que sim, que ele tinha pedido autorização ao presidente para tornar público. Avisou, pelo menos. Né? Mas aí, ele se oferecendo para mudar o objeto da CPI, o que ele não poderia fazer, que é mentira que ele possa fazer. Né? É mentira, não pode.
Aí o presidente resolveu fazer uma metáfora muito sofisticada, que é o tal limão e limonada, né? Nunca ninguém ouviu falar fazer do limão uma limonada. Não, inédito. Original. Primeira vez. O presidente ousou, ele resolveu usar uma metáfora. Solta a fala dele, vamos lá. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, Claro. tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Agora, vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Atenção, o Cajuru passa uma informação errada ao presidente. Ele foi o primeiro mesmo a assinar, para investigar governadores e tal. Não, então ele não leu o requerimento. O requerimento não toca em governadores. Até porque nós vamos ver daqui a pouco, não pode. Não pode. É um bando de ignorante falando. Neste caso, o presidente, presta atenção, ele está certo no conteúdo. De fato, a CPI é voltada para a investigação do governo federal. Não tinha nada a ver com governadores. Por isso que o presidente pede a mudança de objeto. Só que ao fazê-lo está cometendo um crime de responsabilidade. Ele está articulando com o senador a sabotagem de um processo de investigação na Câmara. Na Câmara, no Senado. Mas a coisa vai ficar mais grave agora. E agora sim, agora misturam-se duas ignorâncias, porque é o seguinte, aí a coisa vira jogo duro, porque eles não têm nem noção do que eles estão falando. Sim, ambos têm a noção de que eles querem perseguir o Supremo, perseguir um poder da República. Isso sim. Mas eles desconhecem a regra do jogo. Os dois. Que diz respeito à investigação do Supremo. E ao impeachment de ministros do Supremo. Envolvendo o Alexandre de Moraes, que vocês sabem, tem até campanha de gente que parece jornalista, não é? Tem garotos de programas envolvidos, inclusive, na tentativa de derrubar Alexandre de Moraes. Desconhecendo também a legislação. É uma campanha orquestrada. Aí tem esse diálogo aqui. Isto é crime de responsabilidade na veia do presidente. E no caso do Cajuru, quebra de decoro, mas assim, escancarada. Escancarada. Solta a conversa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment da E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar, correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Meu Deus do céu. Ei, presidente, escuta aqui. Cajuru não quer falar. Ô, presidente, Cajuru não precisa. Atenção. Deve andar por perto de... Hoje tive um número, o último número que eu sabia tinha 60 e alguma coisa pedidos de impeachment contra o senhor, mas hoje me falaram, não, tem 110 na verdade, mas acho que, bastavam 5, né, mas pelo menos 60. Lá na Câmara.
Quem é presidente que dá o primeiro passo no impeachment do presidente da República? É o presidente da Câmara. É um ato monocrático. Para a sorte sua, né? Para a sorte sua. É um ato monocrático. E ninguém obrigará Arthur Lira a botar isso para andar. Não tem ministro do Supremo que faça isso andar. O senhor entendeu? Fim de papo. Também é ato monocrático do presidente do Senado botar para andar qualquer pedido de impeachment de ministro do Supremo ou de Procurador-Geral da República. Não é possível que ninguém lhe tenha dito isso aí no Palácio. O que essa gente fica fazendo? Conspirando o dia inteiro. Hein? Lendo porcaria, lendo teoria conspiratória. O quê? Não existe este caminho em que o Roberto Barroso pegue e diga ao presidente do Senado: Rodrigo Pacheco, dê sequência ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Aliás, Rodrigo Pacheco, pega e arquiva toda essa porcariada que está aí, que acho que só o Cajuru já deve ter entrado com uns 800 pedidos de impeachment. Está lá para causar, né? Com seu exotismo. Não é isso? Então isso não existe. Isso não existe. Essa tentativa de constranger o Supremo por aí. Agora, o que eles querem, o Bolsonaro deixou claro. O Bolsonaro quer um 0 a 0. Então, assim, vamos constranger o ministro Supremo e não se investiga nada. Que é o objetivo dessa outra CPI que inventaram, que eu já vou falar. Vai lá. Você acha que vai acontecer? Eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0 a 0. Ai, meu Deus do céu.